Olá a todos, meu nome é Dimitrios Miranda, eu sou professor, palestrante e pesquisador na área de Direito Digital, Ciência, Tecnologia, Inovação e Propriedade Intelectual. Eu sou doutorando no Brasil e há mais ou menos 3 meses eu estou aqui no Canadá, na Faculdade de Direito da Université de Montréal, na província do Quebec, aqui no Canadá, desenvolvendo parte da minha pesquisa de doutorado, e tem sido uma experiência incrível e eu criei esse canal com a ideia de compartilhar a minha experiência aqui, no sentido de choques culturais, línguas, ciência, tecnologia e inovação no Canadá. No caso, eu quero muito compartilhar as questões relacionadas à pesquisa, à educação, à ciência e tecnologia aqui no Canadá, porque é a minha realidade aqui como pesquisador, e eu espero que esse canal colabore com essas ideias. Então, esse vídeo em específico é uma promessa que eu tinha feito de que eu ia compartilhar quais são as diferenças entre a pesquisa no Brasil e no Canadá, e eu espero que eu colabore com vocês. Eu vou separar esse vídeo em 3 tópicos: a minha experiência como pesquisador aqui, a realidade da pesquisa no Canadá e como é que é a pesquisa no Brasil. Eu posso dizer a vocês que essa questão da pesquisa no Brasil vai vir chumbo grosso, mas por favor me acompanhem e me ajudem a fazer esse canal. Primeiro, minha experiência. Eu estou aqui no Canadá através de um programa chamado Doutorado Sanduíche. No meu edital foram aprovadas 2 pessoas, então foi aprovado eu e a minha colega Juliana Krieger, que inclusive eu fiz uma live há pouco tempo falando sobre a experiência de doutorado sanduíche. Ela foi para Espanha, ela foi para Madrid, na Espanha, e eu vim aqui para Montreal. A Espanha, o país Espanha e a faculdade dela solicitaram que ela tirasse um visto de estudante para ir para lá. Lembrando que quando a gente faz esse tipo de pesquisa em outro país, o nosso status é de pesquisador visitante. No caso dela, a universidade e o país solicitaram que ela tirasse um visto de estudante. No meu caso, a universidade e o Canadá solicitaram que eu tirasse um visto de trabalho fechado. Um visto que dizia que eu iria trabalhar, mas iria trabalhar dentro da universidade. Eu confesso que inicialmente eu não compreendi bem por que seria um visto de trabalho, uma vez que eu estava vindo desenvolver minha pesquisa aqui, mas já que era pré-requisito da universidade, pré-requisito para que eu desenvolvesse a minha pesquisa aqui, eu segui a ideia e iniciei o processo para retirada do visto, com toda a documentação, com a bolsa de estudos e tudo mais. Eu tive um pouco de dificuldades para tirar esse visto canadense. Eu vou fazer um vídeo específico sobre como é que funcionam essas questões de vistos para o Canadá, porque depois dessas experiências acho que eu me tornei quase que um expert nisso. Mas depois de conseguir tirar o visto de trabalho, o visto de trabalho fechado, eu fiz a minha viagem. Enquanto eu estava fazendo enquanto você ainda está no voo, a aeromoça ela te entrega, antes de você aterrissar em território canadense, ela te entrega um papel em que você vai explicar se você está levando alguma substância, se você está levando plantas brasileiras, e você também explica o que você vai fazer no Canadá. E eles te dão 3 opções. Eles te dão a opção de turista, a opção de estudos e a opção de negócios, business. Quando eu vi aquelas opções, eu fiquei muito confuso. Por quê? Eu não estava indo fazer turismo no Canadá, obviamente, eu estava vindo fazer minha pesquisa. Eu não entendi que eu estava vindo fazer business, porque eu não estava vindo fazer negócios aqui no Canadá, eu estava vindo desenvolver minha pesquisa novamente. Mas acima de tudo, eu vim estudar também, né? Então, eu coloquei nesse papel que eu viria estudar. Quando você aterrissa em solo canadense, existem 2 momentos na imigração. Existe um momento em que você passa pelo primeiro oficial de imigração, primeiro agente de imigração, que vai olhar se seu passaporte é verdadeiro. E aí meu passaporte brasileiro era verdadeiro. Eu passei dessa primeira fase. E fui para a segunda fase, que era a fase de entrevistas com o agente de imigração, que iria fazer as perguntas do que de fato eu ia fazer no Canadá. No momento que ele olhou meu passaporte e viu que o meu visto era de trabalho fechado e eu tinha colocado estudos nesse outro papel, ele me indagou. Mas como assim? Seu visto é de trabalho fechado e você está colocando aqui que você veio estudar. Eu expliquei para ele que eu era doutorando no Brasil e que eu estava vindo desenvolver minhas pesquisas aqui no Canadá. Por isso eu tinha entendido que eu deveria colocar estudos lá, porque eu não estava vindo de fato fazer negócios aqui. E ele olhou para mim e falou assim: eu não sei como é no seu país, mas aqui no meu país, Canadá, pesquisador é um trabalho. E como você vem ser pesquisador na universidade, você vem trabalhar. Por isso você deveria ter colocado business. E naquele momento eu tive o primeiro choque cultural com o Canadá, mas também tive o meu primeiro momento de paixão por esse país. Por quê? Ser pesquisador
aqui no Canadá é um trabalho, é uma profissão. Diferentemente do Brasil, que ser pesquisador é simplesmente uma função que um professor universitário desempenha, aqui no Canadá você pode simplesmente ser pesquisador, é de fato uma profissão. Lembrando que aqui no Canadá existe sindicato de pesquisadores. E a partir desse momento eu comecei a procurar e a pesquisar como é que funciona essa questão de pesquisa aqui no Canadá, como é que um pesquisador é tratado aqui no Canadá. E aí eu entendi que o Canadá, como país, ele entende a importância da pesquisa, ele entende a importância de valorizar os profissionais da educação e da pesquisa, porque ele entende também que através da pesquisa, através do desenvolvimento de novas tecnologias, existe a inovação, o impacto na sociedade e o impacto na economia. Através da inovação, novos empregos, mais dinheiro para a economia. E aí eu fiquei impressionado, porque é incrível. Por exemplo, a nota de $100 canadenses, o verso da nota tem uma cientista olhando no microscópio. E só isso, é uma coisa tão simples, mas o fato de existir um cientista olhando no microscópio numa nota de dinheiro do Canadá já mostra o quanto o país se importa com um cientista no Canadá, com um cientista aqui. E isso foi impressionante para mim. Seguindo a minha experiência, eu queria dizer que o investimento em pesquisa aqui é muito grande. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha em uma das várias universidades que tem aqui na cidade de Montreal, e ele me falou que nesse último ano, o departamento que ele trabalha aqui na Universidade de Montreal ganhou $10 milhões para pesquisa, como um fundo. E eu não estou falando que a universidade ganhou esse valor. Eu estou falando que o departamento dele ganhou. É incrível a quantidade de investimento que o governo canadense faz em ciência, tecnologia e inovação. Eu posso dizer até mesmo pelo meu departamento de Direito. No departamento de Direito existem professores que têm projetos com $milhões investidos para o desenvolvimento desses projetos. Então, mesmo em áreas que são tidas como sociais ou humanas, em que não se deveria ter tanto investimento, existe um investimento aqui. Então, essa é a realidade da pesquisa no Canadá. Agora, eu vou falar a realidade da pesquisa no Brasil. Se prepare. Vamos lá. Se você quer ser pesquisador no Brasil, se você quer ser cientista no Brasil, você normalmente vai seguir o caminho básico para ser cientista no Brasil. O que significa que você vai fazer um mestrado, e se você continuar com a ideia de ser um cientista, você vai seguir para o doutorado. Você pode trabalhar e fazer um mestrado. Sim, é possível, mas também é muito difícil. Porque uma pesquisa de mestrado e uma pesquisa de doutorado são coisas que tomam muito seu tempo. Você tem que trabalhar muito, você tem que estudar muito. Então, em função disso, existem as bolsas de pesquisa no Brasil. Então, um mestrando ganha R$ 1.500 para fazer a sua pesquisa e um doutorando ganha R$ 2.200. Você pode me dizer que esse é um valor ok para quem faz essa pesquisa. Mas eu queria deixar claro que esses valores eles não são atualizados desde 2013. Mesmo com a inflação, mesmo com tudo, esses valores não são atualizados desde 2013. Você pode me dizer que uma pessoa que trabalha numa loja de uma grande cidade, ela pode ganhar quase esse valor de um mestrando, de R$ 1.500, e uma pessoa como essa consegue sobreviver. Mas vocês têm que lembrar também que uma pessoa que está fazendo mestrado, ela já passou de 4 a 5 anos numa graduação estudando, e ela está em um nível de mestrado. Ou seja, o mínimo que se esperaria é que tivesse uma valorização desse profissional por ele estar seguindo uma carreira acadêmica e ele poder contribuir com a ciência no Brasil. Mas isso não acontece. Tirando isso, tirando o fato de que é esse o valor, de 1.500 e 2.200, você ainda pode me dizer, mas de fato, um profissional que trabalha numa loja, ele ganha esse valor e ele sobrevive. Se o mestrando ele não for casado, não tiver filhos e morar numa cidade com um custo de vida baixo, de fato, esse valor ele pode sobreviver com esse valor. Mas não vai ter luxos e também é bom lembrar que o mestrando ele não é um trabalhador no Brasil, ele ganha uma bolsa. O que significa que ele não tem qualquer direito trabalhista, ou seja, o mestrando ele não tem direito a férias, 13º, horas extras ou qualquer coisa do tipo. E, além desse fato, existe o fato de que a sociedade brasileira ela não compreende o que é ser um cientista. Saiu uma pesquisa agora em 2019 que 15% dos brasileiros acham que um cientista é uma pessoa que trabalha, mas que não quer ficar rico. E isso só me mostra qual é a ideia que o brasileiro tem do que é ciência. De que a ciência é uma coisa que poucas pessoas fazem ou que é algo muito... Ou seja, a sociedade brasileira entende que o cientista é algo muito distante dela.
mesmo tendo tantas faculdades, com tantas pessoas fazendo diversos cursos, como biologia e biomedicina, tantas coisas ligadas à ciência, mesmo assim a sociedade brasileira entende o cientista como um profissional muito distante. Diante de todas as dificuldades que um profissional, que um cientista brasileiro tem, existe um fenômeno chamado brain drain. O brain drain ele pode ser traduzido como a fuga de cérebros. Esse ano, final do ano passado, surgiu uma reportagem deixa eu lembrar, BBC, uma reportagem da BBC, dizendo que até setembro de 2019, quase 23 mil brasileiros declararam como sua residência fora do país, ou seja, quase 23 mil brasileiros saíram do Brasil definitivamente. Entre esses 23 mil brasileiros, vários eram doutores e mestres que buscavam continuar desenvolvendo sua pesquisa fora do Brasil, porque não encontravam mais caminhos de desenvolver sua pesquisa no Brasil. Isso significa que diversas pesquisas que tinham sido iniciadas no Brasil serão finalizadas, financiadas em países que de fato valorizam a ciência. Isso significa que, provavelmente, cientistas brasileiros vão desenvolver invenções, essas invenções serão protegidas lá nos seus devidos países, depois serão protegidas no Brasil, através de propriedade intelectual. E mesmo inicialmente a ideia tendo sido brasileira, o Brasil vai ter que pagar para conseguir utilizar essas tecnologias, porque a propriedade dessas tecnologias não é brasileira. Isso é o que acontece com o não entendimento da importância do investimento em educação, ciência e tecnologia. E eu queria deixar claro isso. O Canadá, por exemplo, é a potência que ele é porque ele entende a importância do pesquisador e como a ciência pode contribuir com a economia do país. Se um pesquisador desenvolve a sua pesquisa, essa pesquisa ela pode trazer um impacto para a economia. Isso aconteceria no próprio Brasil, mas infelizmente isso não acontece. No ano passado, houve uma reportagem quando se começou a falar sobre corte na educação, o ano passado. Se falou que o governo, uma grande reportagem mostrou que o governo pretendia economizar não sei quantos milhões com corte na educação. Isso foi muito triste, mas eu queria finalizar esse vídeo dizendo que países que entendem que investimento em educação, ciência e tecnologia, dinheiro em educação, ciência e tecnologia não é gasto. Não é gasto, é investimento. Quando você corta em ciência, tecnologia e inovação, você não está simplesmente economizando. Você está deixando de lucrar no futuro e tendo que pagar muito dinheiro para poder ter tecnologia e poder competir com os outros países economicamente. Então, eu espero muito que esse vídeo tenha colaborado, tenha explicado um pouco de qual é a situação da ciência e tecnologia comparando o Canadá com o Brasil. E, por favor, se você puder, curta e compartilhe esse vídeo para que mais brasileiros entendam a importância da ciência no país. É isso, um abraço, obrigado a quem assistiu.